Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Então na nossa videoaula de hoje nós vamos tratar de conceitos básicos relacionados a algoritmos de programação. Então vamos partir do conceito de problema. Então vamos ver algumas situações que nos remetem à compreensão desse conceito. Então, por exemplo, para algumas faixas etárias temos essa situação como se representando um problema, né? Por fim, quem nunca teve um problema para conseguir acordar no horário para um compromisso, né? Se quisermos pensar em questões mais complexas, podemos pensar aqui no problema que 3 astronautas norte-americanos enfrentaram, né, ao partir da Terra em busca de atingir a Lua, e aí tiveram um problema na espaçonave, mudando toda a sua programação para simplesmente resolver a questão de conseguir regressar vivos à Terra. Por sorte, eles conseguiram a solução, né, para esse problema. E aqui eu confesso a vocês que é um problema que eu tinha muito medo que acontecesse comigo, né? Por sorte nunca aconteceu, mas imagine na sua primeira visita à casa da sogra. A tensão de conhecê-la, de causar uma boa impressão, pode gerar aquele embrulho no estômago, nervosismo e você precisa ir ao banheiro. Imagine essa situação. Eu considero um grande problema. O fato é que nós podemos buscar o auxílio de um dicionário, né, para obtermos a definição do que vem a ser o conceito de problema. E lá vamos encontrar algo do tipo substantivo masculino, questão matemática proposta para ser resolvida, questão difícil, delicada, suscetível de diversas soluções, qualquer coisa de difícil explicação, mistério, enigma, dúvida, questão. O fato é que, no nosso cotidiano, nos deparamos com inúmeros problemas, e eu vou enumerar alguns aqui. Então, acordar no horário, como nós vimos anteriormente, pode ser um problema. Perder peso, eu já estou com 40 anos, confesso a vocês que perder peso se tornou um problema. Fazer exercícios para poder manter uma boa condição física, eu confesso que com tantos afazeres eu acabo deixando isso para depois, o que representa um problema. Obter a aprovação na disciplina, eu acredito que vocês vivenciem isso, né? Eu já vivenciei muito. Por fim, trocar a resistência de um chuveiro para quem mora em locais com clima quente, como por exemplo atualmente eu estou morando na Bahia, não é um problema, né? Você pode até manter o seu chuveiro sem uma resistência. Esse problema de trocar pode ser postergado sem problemas. Mas eu já morei no Rio Grande do Sul, em uma cidade que a maior parte do ano a temperatura média girava em torno de 5 graus. Nesse caso, torna-se um problema quando você precisa trocar resistência. Imagine isso no meio de um banho. Aquela aguinha quente, você relaxando ali, de repente a resistência queima e você passa a ter que trocar essa resistência e você lá, nu, todo molhado e com 5 graus de temperatura. Um problemão. O fato é que, sempre que nos deparamos com um problema que nos aflige, buscamos o procedimento para solucionar o mesmo. Trocar então a resistência de um chuveiro pode ter como solução a seguinte sequência de passos que eu vou apresentar para vocês. Então, adquirir uma resistência nova, localizar o chuveiro a ser manipulado, abrir o chuveiro, retirar a resistência defeituosa, colocar a resistência nova, fechar o chuveiro e descartar a resistência defeituosa. Então, essa sequência de passos representa a solução para o problema de trocar a resistência de um chuveiro. Aí eu pergunto para vocês, o que orientou a obtenção desses procedimentos ou passos para a solução vislumbrada? E aí, pessoal, o próprio título do slide nos remete à resposta. Então, a lógica nos permitiu obter essa sequência de passos. Aí eu perguntaria para vocês, o que é lógica? E aí, pessoal? Primeiro eu vou começar por uma definição pomposa, né? Então, a lógica é o ramo da filosofia e da matemática que estuda os métodos e princípios que permitem fazer distinção entre raciocínios válidos e não válidos, determinando o processo que leva ao conhecimento verdadeiro. Bom, né? Bonito. Vamos aqui a uma situação que vai deixar mais evidente o que é utilizar a lógica para resolver um problema. Então, vamos considerar que está você lá, né, no prédio, em determinado andar, e aí se recorda que tem um compromisso
importantíssimo, inadiável. Aí o que que você faz? Tá ali você, pega o seu smartphone e chama o Uber. Poxa, quase que magicamente o veículo chega. E aí você, em cima do horário com pressa, o que que você vai fazer? Eu acho que isso não seria uma solução viável para o problema, não é? Por que não? Por conta de não ser uma solução lógica. Concorda? Não é uma solução válida. Você vai chegar lá embaixo rapidamente, porém, se chegar vivo, já seria um milagre. O uso, então, da lógica ele é primordial na solução de problemas. Com a utilização da lógica, é possível alcançar objetivos com eficácia e eficiência. Muitas pessoas confundem esses termos, ou melhor, acreditam que os dois têm o mesmo significado. Porém, eu quero destacar aqui. Fazer algo com eficácia significa obter a solução para o problema. Fazer algo com eficiência significa obter uma boa solução para o problema. Certo? Nesse ponto aqui eu quero só destacar um detalhe. Ninguém ensina outra pessoa a pensar, mas pode ensinar a desenvolver e aperfeiçoar essa técnica com persistência e constância. E aqui eu destaco persistência e constância. Então, não sucumbam ao primeiro desafio. Tentem, se empenhem, tenham perseverança. E aí vocês vão conseguir atingir o objetivo, que é a compreensão adequada dos conceitos trabalhados nessas nossas videoaulas. E eu estarei aqui lado a lado. Lembre-se, dúvidas, vocês têm os comentários para que a gente possa interagir. Ao utilizarmos então a lógica para listar passos ordenados que resultem na solução de um determinado problema, estamos construindo um algoritmo. Aqui cabe também uma ressalva. O termo algoritmo ele não foi criado no contexto computacional e muito menos ele deve ser utilizado apenas neste contexto. Podemos então definir um algoritmo como uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Também temos definições alternativas, como por exemplo, uma sequência de passos bem definida que deve ser seguida para a realização de uma tarefa ou solução de um problema. Como nós vimos, os conceitos de algoritmo são bem amplos, sendo importante então salientar que qualquer tarefa que siga um determinado padrão, ela pode ser descrita, por um algoritmo. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Primeira tarefa que a gente vai ver aqui é trocar uma lâmpada. Então eu vou listar passos agora que vão permitir a execução dessa tarefa. Então, pegar a lâmpada nova, pegar a escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada queimada, subir na escada com a lâmpada nova, retirar a lâmpada queimada, colocar a lâmpada nova, descer da escada com a lâmpada queimada, ligar o interruptor, guardar a escada e jogar a lâmpada velha no lixo. Outra tarefa seria, por exemplo, sacar dinheiro em um caixa eletrônico. Então eu posso enumerar os passos que me permitem executar essa tarefa, começando por ir até o caixa eletrônico, colocar o cartão, digitar a senha, ou utilizar a impressão digital, tem essa opção ultimamente, solicitar o saldo. Se o saldo for maior ou igual à quantia que eu desejo, eu vou sacar a quantia desejada. Caso contrário, eu vou sacar o que eu tenho disponível. E tirar o dinheiro e o cartão e, por fim, sair do caixa eletrônico. Tá certo? Conforme vimos, até o momento, a descrição narrativa em linguagem natural tem sido utilizada na descrição de algoritmos. Aí eu pergunto para vocês, qual a vantagem de se fazer isso? Pensem comigo, Vocês não vão precisar aprender nenhum novo conceito, já que vocês utilizam a descrição narrativa no cotidiano. Então, simplesmente, se um colega de vocês que mora no mesmo bairro pergunta para vocês como ir do ponto que vocês se encontram agora até o bairro onde vocês residem, você pode muito bem usar a descrição narrativa para poder apresentar para ele um algoritmo que vai permitir a ele pegar um ônibus e chegar ao bairro de vocês, partindo do local onde vocês se encontram. Aí eu perguntaria agora,
qual a desvantagem? E aí, pessoal? Eu acho que todos aqui já vivenciaram isso, né? Em virtude da ambiguidade presente na linguagem natural, a descrição narrativa é passível de mais de uma interpretação. Então vamos analisar agora um exemplo de ambiguidade presente em uma sentença na linguagem natural. Então vamos analisar esta sentença. O policial escutou o barulho da porta. Vocês conseguem perceber que tem mais de uma interpretação possível para essa sentença? Eu vou enumerar duas interpretações possíveis, certo? Então a primeira é que o policial escutou o barulho produzido pela porta. Então a porta é a fonte do barulho. Uma outra interpretação possível seria: o policial estava junto à porta e escutou o barulho. Então a porta vai ser a localização do policial quando ele escutou o barulho. O fato é que, do ponto de vista computacional, um algoritmo ele será implementado em uma linguagem de computação ou de programação, gerando um programa, o qual visa instruir um computador, uma máquina, a executar uma determinada tarefa. Então aqui eu destaco que o computador ele não pode ser instruído com sentenças dúbias. Então não pode ficar uma instrução que foi dada ao computador passível de mais de uma interpretação. Tá certo? Então, em função disso, a gente pode ver aqui um conceito para algoritmo do ponto de vista computacional. Então, sendo assim, consideraremos que um algoritmo é uma sequência que não permite ambiguidade de passos finitos, passível de ser executada com um esforço finito em um tempo finito e que acaba para qualquer entrada, inclusive erro. Bom, aqui eu quero só destacar a relevância do papel do algoritmo. Então a gente tem ali o algoritmo como sendo um elo de ligação entre o mundo real e a máquina. Então nós temos no mundo real um problema. Esse problema é passível de uma solução. Vamos pegar essa solução e fazer uma adaptação nela para gerarmos um algoritmo do ponto de vista computacional. Esse algoritmo, fazendo uso de uma linguagem de programação, nós vamos fazer uma codificação e vamos representá-lo com um programa-fonte. Esse programa-fonte, por sua vez, vai passar por um tradutor, um compilador, e a gente vai obter o que nós chamamos de programa executável. E como nós vamos ver no decorrer da disciplina, nada mais vai ser do que uma sequência de zeros e uns passível de ser interpretada pela máquina. E aí sim nós vamos obter a solução para o problema. Tá certo, pessoal? Então, destacar esse papel fundamental do algoritmo. Nossa videoaula de hoje chega ao fim e aí eu espero que vocês tenham gostado. Tá certo, pessoal? E nós finalizamos por aqui e até o próximo vídeo.